Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece, eu sou Rafaela, muito prazer. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês e dar algumas dicas. Para quem não sabe, há mais ou menos 2 anos eu precisei dar uma pausa na minha rotina. Precisei dar uma pausa no meu trabalho, precisei dar uma pausa nas coisas que eu fazia, na minha rotina. Por conta de um problema de saúde, questões de saúde, que isso vai ficar para um outro vídeo. E nesses 2 anos eu fiquei muito vulnerável, né? Porque eu passei muito tempo em casa, com a mente vazia. E eu comecei a colocar em prática coisas que eu gosto de fazer, dentro de casa. Há uns anos atrás eu comecei a gostar de teclado. Eu comecei a me interessar por teclado e desde pequena eu gosto de inglês. Mas eu nunca fiz um curso, nunca fiz uma aula de teclado, nunca fiz um curso de inglês, mas sempre gostei de inglês desde pequena. E o teclado, depois de uns anos, eu comecei a me interessar também. O que eu fiz? Eu decidi não ficar refém da situação que eu estava vivendo. Eu decidi também fazer algo, além de só ficar em casa. Porque quando a gente fica em casa, a tendência é a gente ficar mais tempo nas redes sociais, mais tempo absorvendo informações ruins, né? Porque a gente passa muito tempo ali rolando feed, muito tempo na internet, a gente acaba vendo muitas informações e aquilo acaba que faz a nossa cabeça ficar muito cheia. E o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar mais sobre como aprender teclado. Tem muitos vídeos aqui no YouTube mostrando, né, professores ensinando você começar do básico. E uma dica que uma tecladista me deu, uma conhecida, ela falou: é mais fácil aprender por acordes. Então, eu entrei em um vídeo no YouTube e comecei a ver vídeos para iniciante. E isso me ajudou muito. Eu vou colocar eu tocando ali o básico para iniciante. Eu ainda não sou profissional, ainda não tô craque. O meu teclado, gente, ele não é profissional, ele é de plástico. É meio que de brinquedo, né? Então eu vou botar aqui no vídeo eu tocando o básico e depois vou colocar eu evoluindo. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. Ainda não evolui muito porque, como eu tô aprendendo sozinha, né, é mais difícil. E o inglês também, o que eu fiz? Eu baixei um aplicativo que dá pra você aprender de forma gratuita e comecei a assistir, tô assistindo série, às vezes coloco filme também em inglês com a legenda em português. Isso ajuda muito. Então, são coisas que eu não gastei dinheiro. O teclado, minha mãe me deu um teclado de plástico de aniversário, há uns 2 anos por aí, no aniversário meu. O teclado foi... Você consegue achar teclado barato assim pela internet sem ser profissional. Hoje dá pra gente fazer coisas que a gente gosta, mesmo sem ter recursos. Hoje em dia todo mundo tem internet em casa, ou a maioria das pessoas, na verdade, consegue ter acesso à internet. E talvez você está nessa situação, talvez você está num quadro depressivo, talvez você está passando por ansiedade ou outros problemas. O primeiro passo para você começar a sair dessa situação é você tomar uma atitude. A minha, naquele momento, é sobretudo a fé. Mas naquele momento foi eu começar a aplicar coisas que eu gostava de fazer. E tá sendo muito legal, porque sem eu ter tido nenhum tipo de aula, eu tô evoluindo no instrumento. Eu tenho um conhecido que ele começou a tocar violão testando assim no braço dele, sem o instrumento violão. Então, se você gosta de algo e você passa muito tempo em casa, às vezes você não tá com nenhum desses problemas. Você não
tem nenhum tipo de problema, você não precisa parar a sua rotina, mas você quer aprender algo. A internet está aí para isso. Então invista nisso. E isso pode ser muito útil para a nossa vida. Eu, por exemplo, se eu cada vez melhorar no teclado, eu posso ser chamada para tocar teclado na minha igreja, que é uma coisa que eu gosto também. O inglês é muito útil, né? Para muitas coisas na nossa vida, então são coisas que eu gosto e que podem contribuir muito na minha vida. Então faz isso, se você quer aprender algo novo, invista. A internet está aí para isso e vai te ajudar muito. E uma coisa que eu aprendi, gente, é que tudo passa. Uma vez eu ouvi essa frase, né, de uma conhecida há muitos anos atrás, e eu trago isso para minha vida até hoje. Como eu falei, eu precisei parar a minha rotina tem 2 anos. Se eu olhasse para essa situação, eu ia falar, poxa, mas já tem 2 anos. Mas eu tento ter esperança e buscar em Deus. Porque eu acho que se não fosse Deus nesse período de 2 anos aí que eu precisei dar essa pausa, eu não sei o que seria de mim, sabe? Eu acredito que Deus ele me deu forças para eu suportar, para eu passar por tudo isso. Eu pretendo trazer sobre essa situação mais pra frente em um vídeo, né? Mas é muito importante você dar o primeiro passo, né? E na meditação de hoje, no último vídeo eu trouxe uma meditação, nesse vídeo eu também quero trazer. A minha meditação de hoje foi até um pouco a ver sobre isso, né? Foi lá em Marcos 6. Diz que os discípulos, eles estavam no meio do mar, uma ventania muito forte, então eles estavam com dificuldade porque o vento era contrário, o vento estava atrapalhando eles, né? E Jesus, ele tinha ido ao monte orar. Mas Jesus viu os discípulos naquela situação e a Bíblia fala que Jesus foi até eles, Jesus foi ao encontro deles. Jesus, ele se importa com você, ele se importa com isso que você está passando. E os discípulos, eles ficaram muito assustados, né? Porque viram Jesus vindo sobre as águas andando e acredito que eles não perceberam ali que era Jesus. E Jesus falou para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E quando Jesus entrou no barco, o vento se aquietou. Então, Jesus, ele se importa com você. Você já tentou fazer uma oração? Mas não é uma oração bonita, com palavras bonitas. É você colocar para fora aquilo que está dentro de você. Aquilo que você está passando. Você não precisa procurar palavras bonitas, você só precisa ser sincero, falar o que está dentro de você. E Deus, ele vai te ajudar, ele vai ao seu encontro. Assim como a Bíblia diz que Jesus entrou no barco e o vento se aquietou, essa situação na sua vida com Jesus vai se acalmar, você vai ter força, você vai conseguir sair dessa situação. Deus, ele vai te dar uma direção e você vai começar a ter esperança quando você fizer uma oração. Faz isso, uma oração. Permita que Deus te ajude, porque Jesus se importa com você. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço que vocês tenham paciência, porque é novo, eu tô começando agora. E como eu falei, eu não tô trabalhando fora, eu precisei dar uma pausa na minha vida, então eu quis abrir o canal no YouTube para postar vídeo e também, sim, para conseguir monetizar. Eu conto com a ajuda de vocês, eu espero que vocês tenham paciência, eu peço a paciência de vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo!